Olá, vamos falar. Acho que agora foi. Olá, vamos falar da emoção preocupação para a medicina chinesa. Para nós, ocidentalmente, preocupação não é entendido assim, muito bem entendido como uma emoção. Mas para a área da acupuntura, ela está nessa esfera do emocional. E eu estou me preocupando em falar exatamente disso, porque eu noto sempre uma confusão. Ah, se tem preocupação, qual ponto que eu tenho que usar? Ou se tem preocupação, que vai causar na pessoa? E aí, isso é uma, assim, faltou pensar um pouco mais nos fundamentos da medicina chinesa. Eu sempre insisto o seguinte, a acupuntura, ela entende uma fisiologia, ela tem um jeito próprio de entender a fisiologia do corpo. E quem faz essa pergunta, tem esse tipo de dúvida, provavelmente não pensa na fisiologia proposta pela medicina chinesa, proposta pela acupuntura. Então fica uma coisa meio assim, se tem preocupação, o que está causando na pessoa? Ah, está afetando o baço, então eu tenho que tratar baço. E o buraco é mais embaixo, talvez muito mais embaixo. Porque, primeiro, a preocupação, ela é um problema se ela vem por muito tempo. E as pessoas estão preocupadas com a preocupação e não pensam na raiz da preocupação. E quando eu falo esse termo, a pessoa pensa assim, ah, é baço, é estômago. E eu falo assim, não é a falta de aposentadoria? Não pode ser a uberização do serviço? Ninguém tem carteira assinada? Você sabe que, por exemplo, os planos de saúde estão em crise porque não conseguem ter gente suficiente para pagar os planos e que quem tem plano vai enfrentar filas homéricas para poder ser atendido. Isso não gera preocupação? Você não sabe como vai ser a sua velhice? Não te gera preocupação, por exemplo, você tem um problema de saúde e você vai no médico e você sabe que não vai ser bem atendido? Não vai ter uma atenção adequada? Isso está acontecendo demais no sistema de saúde. Então, você vê que nós, como acupunturistas, necessariamente não vamos conseguir melhorar muita coisa da fonte da preocupação, dessa raiz da preocupação. Ah, então vou ficar tratando o baço, enxugando gelo? Porém, isso não serve clinicamente para a gente lidar. Só estou chamando atenção porque senão a gente fica se preocupando com a coisa errada. Quem tem essas dificuldades que eu acabei de falar, dificuldade para manutenção da sua vida financeira, da sua família, problemas de saúde, isso depende. Para a pessoa lidar com isso, depende da capacidade dela de tomada de decisão. Tem gente, por exemplo, que vai estudar alguma outra coisa tal e vai mudar de profissão. Tem gente que vai participar de associações populares reivindicativas, se apega ao seu sindicato. Existem várias alternativas que a pessoa pode começar a tomar na vida para resolver isso, que não é ficar agulhando o baço, tá? Então, a preocupação ela precisa ser entendida nesse universo, o que está causando ela. Porque, o baço deficiente vai me deixar preocupado, né? Fica preocupado se eu não tenho cabeça para pensar numa solução. Se eu vou fazer as contas e eu estou com um baço tão fraco que eu erro as minhas contas e causo um estouro na minha conta bancária, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Agora, a preocupação precisa ser entendida no universo pessoal, se por acaso ela está realmente causando algum problema a mais. Por exemplo, afetando o sono. E aí, então eu vou usar Vintam para tranquilizar a mente? O cara já está com dificuldade, você vai usar Vintam, só que tem um problema. Se é Vintam, por exemplo, por uma preocupação que é por excesso, o que é preocupação por excesso? Meu corpo está bem e eu tenho esse volume de coisas para lidar que eu acabei de falar. Aí o Vintam
mais ou menos. Ajuda mais ou menos. Por quê? Assim, ele atua numa esfera mental, de movimento do Yang. Mas, por exemplo, ele não ajuda em nada, principalmente para esvaziar o calor Yang, tá? Que gera esse estado energético ligado à preocupação. O que é? Exacerbação do Yang, Yang de terra. Então ele não vai ajudar nisso. Então eu não estou fazendo nada pela raiz. Por outro lado, ele também não ajuda naquilo que mantém controlado a exacerbação do Yang de terra, que é o Yin. Tá? E eu preciso saber, se eu vou lidar na preocupação, se é isso que eu estou precisando. Dar mais Yin para a pessoa, porque veja, quando eu dou Yin, eu estou no nível, por exemplo, do sangue. O sangue faz a pessoa pensar melhor. Então, eu não estou simplesmente tonificando o Yin de terra, eu tenho que focar, eu tenho que ajudar a produzir sangue. Tá? Porque se tiver deficiência de Yin, eu vou ter sinais de calor. E às vezes eu só tenho uma dificuldade de dormir, que pode ser um calor no Shen. Opa, se é calor no Shen, então vai ser melhor eu também intervir no sistema de coração, de pericárdio. Lembrando que, olha, a raiz está na preocupação, então eu vou ter que realmente lidar com o Yang de terra para depois, ou em conjunto, lidar com o Yang de fogo, do pericárdio. Tá? Porém, a preocupação pode ser, como eu já disse, uma dificuldade do Yin, uma deficiência. É um sintoma por deficiência. E aí eu penso e não resolvo nada, não acho uma solução. E eu estou debilitado. E nesse caso, eu não vou dispersar Yang. Eu tenho que favorecer o sangue. Mas veja, não dá para esquecer da vida da pessoa. Uma pessoa, por exemplo, isso veio à tona, está sendo muito discutido. Essa gama de pessoal que virou iFood, trabalha por conta própria, corre risco de vida, não tem nenhuma garantia de saúde, não tem onde ser atendido, apesar dos riscos profissionais que tem, ganham muito mal, nem imagino o que vai ser a aposentadoria deles. Tá? E depois de alguns anos, vê o tempo passando e a idade pesando. Então, nesse tipo de preocupação, eu posso ter, como eu disse, eu não vou conseguir intervir nessa vida pessoal, mas eu posso, como acupunturista, manter o seu sistema na sua melhor condição para ele tomar decisões na vida dele. E aí, essa preocupação constante, o que ela faz? Ela lesa o sangue. Então, nesse caso, eu vou ter uma deficiência. Aí, o que eu tenho que fazer? Tonificar essa deficiência que está ligada, provavelmente, a sangue. Por quê? Porque, muitas vezes, o sistema de terra, ele já está debilitado. Agora você fala assim, porque a preocupação debilitou terra. Não, porque não dormiu. A preocupação debilita quando eu não durmo, quando eu não como, mas essa preocupação necessariamente não tira a fome das pessoas. Tá? Então, o que eu preciso? Eu preciso entender se essa preocupação é fruto de uma coisa de excesso, que aí é aquela preocupação recente. Esse pessoal que eu falei do iFood, por exemplo, não é uma coisa assim, eu virei iFood e fiquei preocupado, porque geralmente é a alternativa que eles encontraram para sair da miséria. Preocupação recente é isso mesmo, eu tenho uma empresa, ela quebrou. Puxa, e agora? Ou existe alguma coisa no mercado que se altera. Por exemplo, para quem não sabe, tinha uma época que as artes gráficas davam muito dinheiro, e era muita gráfica surgindo ou crescendo, e os serviços de apoio a essa área davam muito dinheiro, e geralmente eram feitos pelos pequenos. A hora que as artes gráficas caíram, esses serviços foram quebrando. Você já ouviu falar de serviços de fotolito? Então, isso foi de uma hora para outra. E aí, essa preocupação
então ela explode de uma hora para outra, essa pessoa começa a perder o sono. Tá? Então a gente vai ter que ver isso, assim, mudanças na vida profissional, mudanças na vida emocional que causam esse excesso de ficar pensando, o que eu faço, o que eu faço. Isso aí, a médio e longo prazo, realmente vai dar deficiência. Mas se eu pego no auge, que a gente, quando pega uma pessoa assim, a gente chama de estresse. Tá? O que eu faço? O que eu faço? Aí sim eu vou tranquilizar o yang. E dependendo, começou a danificar o yin, eu tenho que tonificar o yin. Em como? Fortalecer a formação de sangue. Yin, quando eu falo aqui, eu estou me referindo a fortalecer mais os canais yin, que pode ser baço e fígado. Ué, mas fígado não é raiva? Porém, o fígado, ele ajuda o baço. Então, necessariamente, eu não tenho raiva, mas eu preciso garantir o livre fluxo para esse baço funcionar melhor. E da substância que fala, dá a condição nutricional que essa pessoa precisa para achar as saídas. E ele tem que estar com o livre fluxo em dia, porque o pensamento dele precisa circular por várias situações para avaliar e achar uma saída. Tá? Aí, a hora que debilitou, eu vou ter que tonificar esse yin, e não é tanto mais acalmar o yang, tá? Porque a questão já não está mais num calor que está em excesso e pode gerar consumo. No calor em excesso, realmente, vou tranquilizar os meridianos yang, tá? Que vão ser baço, vesícula. Debilitou, eu tenho que pensar nos meridianos yin. Agora, lembre, avalie a causa para ver, inclusive no mínimo, por quanto tempo uma pessoa vai precisar fazer acupuntura. É estresse, mas é uma situação que ele só precisa lidar agora. Um desafio que surgiu. Tá, tranquiliza o yang e tudo bem, tá ótimo. Ele superando aquela situação acabou. Às vezes é uma empreitada de uma semana. A coisa ficou crônica, a coisa tem a ver com uma condição de vida mais contínua, essa pessoa vai precisar de um bom apoio até sair desse atoleiro. Eu espero que isso ajude a começar a pensar nessa questão de preocupação, que não é necessariamente num ponto, e você viu o que eu falei, de tonificar o yin. O yin, que eu me digo, é meridianos yin, mas com intenção de fortalecer sangue. Eu vou fortalecer yin se eu já tiver sinais de calor. Lembrando que insônia necessariamente não é o calor que está preponderando, tá? Faltou sangue para ancorar a mente. Agora, se eu tiver outros sinais de calor, sangramento, língua vermelha e tal, eu também vou ter que, concomitantemente, a tonificação de yin, da substância do corpo, eu vou ter que eliminar ou limpar esse calor. E aí a gente faz por onde? Pelos pontos de yin. Os segundos pontos, vamos dizer, os segundos pontos das extremidades, dos pés e das mãos. Tá? Lembra? Qin, yin, isso aí. Espero que ajude. Qualquer dúvida, manda para mim.